Olá, meu nome é Adilson Rocha, sou advogado criminalista aqui em Minas Gerais e em razão de uma série de atividades desenvolvidas nos últimos 30 anos, eu tenho uma série de contatos de ex-alunos e colegas que constantemente consultam a gente por orientação de um processo que ele está tendo com dificuldade, etc. E na última semana eu recebi uma série de perguntas relacionadas à Lei 8.072. Aí eu falei assim, mas não é possível que está tendo dificuldade de compreensão dessa lei pós a Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Aí eu resolvi fazer esse videozinho rápido para orientar os colegas a respeito dos crimes hediondos. Se você conhece Alex Mitchell, que consta da Lei 13.964, se você conhece a situação de furto agravado com uso de explosivos ser um crime hediondo, enquanto que roubo agravado com uso de explosivo não é hediondo, se você conhece a situação do integralmente fechado, inicialmente fechado, 1/6, 2/5, 3/5, 40%, 60%, se você conhece como é que funciona a análise nos crimes praticados pós a Lei 11.464, se você conhece a situação de prescrição dos crimes hediondos, aí você pode parar esse vídeo e ir embora, não vai te ajudar em nada. Mas se você ficou com alguma dúvida a respeito a algum desses pontos que eu aqui relacionei, fica aí que eu vou solucionar para você. Veja você, a Lei 8.072, o seu artigo 1º, é o artigo mais alterado de todo o direito penal desde 1990. E eu tenho até um certo prazer de falar sobre essa Lei 8.072 de 90, porque eu iniciei a advocacia criminal e recebi logo no mês de julho de 1990 essa lei. Que quem é da época sabe a tragédia que foi dentro do sistema prisional, especialmente para o crime de tráfico de drogas, ao tempo da Lei 6368/76. Os mais antigos têm histórias, assim como eu, a contar da situação da Lei 8.072 relacionada ao crime de tráfico de drogas, da antiga Lei 6368/76. Muito bem, a lei, quando ela nasceu, ela era uma lei muito pequena, simples. Ela não tratava do crime de homicídio, que veio a construir hediondo somente em 6 de setembro de 94, ela tratava do crime de latrocínio, que ela, inclusive, que deu denominação oficial a essa nomenclatura latrocínio, até então dita tão somente pela doutrina, e passou a constar da legislação penal brasileira após a Lei 8.072, que era o roubo agravado com resultado de morte, o crime de extorsão também agravado com resultado de morte, o crime de extorsão mediante sequestro, que era 100% hediondo, porque a lei foi feita em 1990 até em razão deste crime, porque a época, julho de 1990, estava em cativeiro sequestrado Sua Excelência Abílio Diniz, nata da elite nacional. O crime de estupro, ou então o crime que hoje é inexistente de atentado violento ao pudor, e o crime de epidemia com resultado de morte. Esses eram os crimes considerados hediondos quando da origem da Lei 8.072. E tinha já no artigo 2º, a redação semelhante de hoje, os crimes hediondos e os 3 equiparados a hediondos, que é o 3T, tráfico, terrorismo e tortura, que não são hediondos, mas são equiparados, sofrendo as mesmas consequências do crime hediondo, e ele veio, ou ela veio, a lei, com o regime integralmente fechado, que teve vigência de 1990 até 2006. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu, o regime integralmente fechado, que teve validade nesse país durante 16 anos, afrontando o princípio da individualização da pena descrito no artigo 5º da Constituição Federal. E aí, se você é advogado criminalista e não conhece de cor todo o artigo 5º da Constituição Federal, tem algo muito errado com você, viu, meu amigo? Porque nós vamos tratar, e vamos começar aqui tratando também da Constituição Federal, que você tem que conhecer esse artigo, primeiro, da irretroatividade da lei penal para prejudicar, e da retroatividade da lei penal quando ela for benéfica ou tiver algum ponto mais benéfico ao acusado, como é o caso do pacote anticrime, Lei 13.964, que eu vou te mostrar daqui a pouco. E a Constituição Federal, que tratou e disse pela primeira vez a denominação hediondo, que tratou dos crimes hediondos e dos 3T's, daí porque os 3T's não são hediondos, são equiparados a hediondos, tráfico, terrorismo e tortura, e tratou da condição de serem inafiançáveis e suscetíveis de graça e anistia. Não tratou do indulto, o indulto foi acrescentado pela Lei 8.072 de 1990. Então a lei é muito simples. Mas ela vem sofrendo diversas alterações, já veja aqui, ó. Depois eu vou, no final eu vou deixar esse quadro aqui focado, você não precisa escrever nada não. Não precisa escrever nada, moço. Vou deixar esse quadro aqui focado, qualquer dúvida você vai e analisa. 8 leis alteraram a Lei 8.072 de 1990 para cá.
Primeiro foi a Lei 8.930, de 94, que introduziu o homicídio simples, quando praticada atividade, tipo de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, e o homicídio qualificado, toda forma de homicídio qualificado, como hediondo. Muito bem, que é essa disposição que consta aqui hoje. O homicídio simples, com essa especialidade, e toda a forma de homicídio qualificado, que não prevalece o inciso 8º que consta na Lei 8.072, porque quando desta alteração no artigo 121 do Código Penal, esse dispositivo foi vetado pelo Presidente da República, então não está em vigor. E foi nesse período todo aqui, ó, foi sendo acrescentado diversos crimes, como esse aqui, e aí veio o acréscimo também agora, com a Lei 13.964, da lesão corporal grave e a lesão corporal gravíssima. Grave não, lesão corporal gravíssima. E a lesão corporal seguida de morte quando praticado contra policial, agente de segurança pública, em razão desta condição, assim, ó, o homicídio praticado contra um policial. A lesão corporal gravíssima, a lesão corporal seguida de morte praticada contra um policial. De qualquer categoria. Isso é um crime hediondo? Não. É preciso que o homicídio ou a lesão corporal grave ou gravíssima seja praticado em razão da condição da função pública que ele exerce, a ele ou qualquer um de seus parentes, como está descrito lá no artigo 121 e no artigo 129 do Código Penal. O 157, que também é hediondo, que eles bagunçaram o 157 todo. Saudade do 157, quando você tinha o roubo impróprio, o roubo qualificado, roubo agravado e pronto. Agora você tem uma série de dispositivos no crime de roubo, você tem que ficar esperto, muito atento na análise da tipicidade hoje do artigo 157 do Código Penal e criaram esse meio monstro, que é o roubo. Ele é também qualificado quando, para a prática do roubo, mesmo que qualificado, se usa explosivo e não é hediondo, é um crime que tem uma pena maior, mas não é hediondo, enquanto que é um furto, 155, parágrafo 4º, que está descrito aqui, o furto praticado com o uso de explosivo ou substância análoga, o furto passou a ser crime hediondo, se praticado com uso explosivo. O roubo, quando praticado com uso explosivo, não é hediondo. Aí vem o crime de extorsão, que é agravado no estado de morte, um crime de extorsão mediante sequestro, 159 do Código Penal, que sempre foi 100% hediondo, sempre foi, desde a sua origem, 100% hediondo, o crime de estupro vulnerável, e vem por aí fora. Esse rol hoje dos crimes hediondos, eu não vou falar dos tipos penais aqui, que eu quero pegar mais as consequências de ser hediondo ou equiparado. E agora, a Lei 13.964, além dos que já existiam como hediondo, esse aqui é a origem também, o crime de genocídio, ele é a origem da Lei 8.072 nesse parágrafo único. Entretanto, lá em 2017, foi alterado o parágrafo único para incluir o artigo 16 da Lei 10.826, a Lei de Arma de Fogo. Então, o artigo 16 da Lei 10.826, que é o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido ou de uso restrito, o que acontece? Ele já existia como crime hediondo desde 27 de outubro de 2017. O que fez agora a Lei 13.964 foi acrescentar os crimes do artigo 17 e do 18, também da Lei 10.826, como hediondo equiparado. Então você já viu até agora a quantidade de alterações, a quantidade de crime que eu estou falando, e você tem que ficar esperto com uma coisa, não? A data do fato. É ela que vai definir se eu estou diante de um crime verdadeiramente hediondo ou não. Porque às vezes eu estou diante de um crime hediondo, mas que não sofre as consequências da Lei 8.072. Por exemplo, se você estiver diante de um crime hediondo, qualquer que seja ele, praticado antes de 29 de março de 2007, ele é hediondo, mas ele não sofre consequência alguma. Não sofre consequência alguma por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, lá em 2006, declarou inconstitucional essa disposição do parágrafo 2º, hoje revogado, do artigo 2º da Lei 8.072,
E aí foi por água abaixo toda a situação do integralmente fechado, inicialmente fechado, acabou com tudo isso. Passamos a ter, nos crimes praticados antes de 29 de março de 2007, toda aquela condição do crime que, em que pese ter o carimbo de hediondo, ele não sofre consequência alguma por ser hediondo ou equiparado a hediondo. Isso vai por quê? Porque em 29 de maio de 2007 é o tempo da vigência da Lei 11.464, que alterou o artigo 2º da Lei 8.032, que foi criado aí os 2/5 e os 3/5. 2/5 para o primário, 3/5 para o reincidente, reincidência de qualquer forma, aquela reincidência, aquela regra do artigo 63, 64 do Código Penal. Se você ainda pensa que o cidadão que praticou 10 crimes, ele é reincidente ao menos em um, você tem que voltar lá no artigo 63 do Código Penal e estudar isso lá, viu, amigo? Não é assim não. Bom, e aí a Lei 13.964 criou agora a reincidência específica. Somente sofre as consequências da reincidência hoje, ou melhor, a partir do advento da Lei 13.964, aquele que for reincidente em um crime hediondo ou equiparado. Ou seja, é preciso que ele já tenha uma condenação transitada em julgado por crime hediondo ou equiparado para, após isso, cometer um novo crime hediondo ou equiparado, e aí, nesse novo, é que ele vai ser reincidente. Ou seja, aí que ele vai ter o cumprimento da pena estabelecido nos 60%, que é o antigo 3/5. Isso funciona hoje como a Lex Mitchell. Veja, porque a lei, até o advento de 11.034, tratava tão somente da reincidência. Então, aquele que tinha sido condenado com sentença transitada em julgado por um crime de roubo simples, depois praticou um crime hediondo, ele considerado reincidente, está lá na execução penal, que ele vai cumprir 3/5 por ser reincidente. Você vai ter que entrar com pedido junto ao juiz de execução criminal para alterar o tempo dele de prisão no regime determinado na sentença. Por quê? Porque essa situação não é mais reincidente. Ele é reincidente, mas não reincidente específico. Então, ele é considerado primário de acordo com a Lei 13.964. Primário no sentido tão somente da execução. Veja, ele é, e aí pode até dizer uma coisa que eu nunca concordei de falar de uma pessoa tecnicamente reincidente. Eu nunca concordei isso. Porque a situação de reincidência é muito simples. Ou o cidadão é reincidente, ou ele não é reincidente. Acabou. Se ele cometeu um novo crime depois de ter contra ele uma sentença penal condenatória transitada em julgado, respeitando o prazo do artigo 64, ele é reincidente. Se foi anterior, ele não é reincidente, ele não é reincidente. Era tão simples. Não existia aquele tecnicamente reincidente, como os muitos falam aí. Entretanto, pode até ser que volte a usar agora essa nomenclatura de tecnicamente reincidente, porque em que pese ser a pessoa verdadeiramente reincidente pela regra do artigo 63 do Código Penal, se ele tiver praticado um crime anterior, que ele tem sentença penal condenatória transitada em julgado, se não for um crime hediondo ou equiparado, ele é considerado primário e vai ter o cumprimento da pena estabelecido no regime inicial determinado na sentença de 40% e não de 60%. Repare, moço, o inciso 7º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que agora saiu do artigo 2º da 8.072 e foi lá para o 102 da LEP, o artigo 112 da LEP determina 60% se o freguês é reincidente em crime hediondo ou equiparado. Se ele não é reincidente em crime hediondo ou equiparado, então ele vai ter um cumprimento de pena de 40%. E se for um crime hediondo ou equiparado com resultado morte, em que ele teria que cumprir 70% da pena, somente haverá o cumprimento desses 70% se ele tiver uma condenação anterior por crime hediondo ou equiparado. Então fique esperto com isso, moço. Porque aqui nós temos hoje, vou dizer a nível de Brasil, quase 800 mil presos, milhares de presos
condenados por tráfico de drogas, por crime hediondo ou equiparado, milhares também considerados reincidentes e estão lá na ficha dele um cumprimento de pena de 60%, quando, na verdade, após o advento da Lei 13.964, isso tem que ser corrigido agora para 40%. Claro, é uma diferença de 20% do quanto de cumprimento de pena no regime inicial determinado na sentença. Então, repare, se ele está condenado a 10 anos em crime hediondo ou equiparado, considerado reincidente, porque tinha uma condenação por crime de roubo qualificado anterior, transitado e julgado, e aí ele teria que cumprir 6 anos, 60%, no regime inicialmente fechado. Ao invés desses 6, ele vai cumprir agora somente 4, porque a Lei 13.964, em que pese ter sido uma lei que, a princípio, e é verdade, ela veio somente para agravar a situação do acusado, neste ponto, ela é uma lex Mitchell, Muito bem, então vamos embora. Veio aqui agora, já expliquei para vocês a situação do furto qualificado pelo explosivo, que é de roubo equiparado, 155, parágrafo 4, letra A, enquanto que o roubo, que está aqui, ó, parágrafo 2º, letra A, inciso 2, o roubo qualificado pelo emprego de explosivo ou substância análoga. O inciso 2 não consta aqui do inciso 2 do artigo 1º da Lei 8.072 de 1990. Bom, então isso não é hediondo. É outra anomalia que não dá para entendermos. Discussão de meses dentro do Congresso Nacional, o Ministério da Justiça todo envolvido, um aparato de pessoas assustador. Eu conheço lá pessoalmente, eu sei como é que funciona o negócio lá. E vim com esses erros absurdos, porque com certeza eles não queriam melhorar a situação dos condenados hoje por crime hediondo ou equiparado, reincidente. Não queriam, jamais imaginavam isso. E acabaram beneficiando sem querer essa situação aqui. Então, se você tem um caso análogo, e respondi algumas questões sobre isso aqui, já tem uns 30, 60 dias, começou a ser o povo perguntando, eu falei, mas rapaz, está simples, está claríssima na lei essa exposição dessa Lex Mitchell. E aí, a situação de ser inicialmente fechada, obrigatoriamente, o Supremo já declarou isso inconstitucional, moço, por favor, em razão de ofensa ao princípio da individualização da pena. Em 3, 4, 5, 10 que praticaram o mesmo crime, tudo bem, mas cada um é cada um, cada pessoa é uma pessoa. Eu preciso de voltar para a pessoa para eu fixar a pena que eu vou fixar em razão daquela conduta praticada por ela. É preciso considerar as características, as condições da pessoa, e não é à toa que está incerta a Constituição Federal. E de resto, faz parte do ordenamento jurídico de todo o país decente a situação e respeito ao princípio da individualização da pena. Então, eu tenho a situação do parágrafo 2º que foi revogado, que era o que tratava 2/5 e 3/5, e julgou para o artigo 112 da LEP o percentual de cumprimento de pena no regime inicial determinado na sentença, que não necessariamente, tão somente pelo carimbo de hediondo ou equiparado, seja inicialmente fechado, como determina a lei, que o Congresso Nacional perdeu a oportunidade de corrigir essa anomalia que já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, a inconstitucionalidade de tudo, da situação do regime integralmente fechado, que veio de 1990 até 2007, foi em razão desse HC 82959, teve o acórdão dele publicado em 2006, depois só na internet, em que manda voltar para o artigo 33 do Código Penal e o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que à época, até o ano passado, tratava da progressão de regime com um cumprimento tão somente de 1/6 da pena, independentemente do crime que teria praticado outro cidadão. Então, essa situação de 2/5, 3/5 não existe mais, em razão de ter sido revogado o artigo 2º da Lei 8.072, e prevalece agora o percentual de cumprimento de pena no regime inicial determinado na sentença, à disposição do artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Aí depois você vai ver lá, você vai ver o HC 82959, a súmula vinculante 26 do Supremo, ou a súmula 471 do STJ, que manda também para o então 112 da LEP, que foi alterada agora pela Lei 13.964. Outra dúvida, dica que eu consigo responder, semana passada com o colega imaginava que crime hediondo ou equiparado são imprescritíveis. Por favor, todos os crimes hediondos e todos os equiparados prescrevem. No Brasil, diante da Constituição Federal, somente 2 crimes são imprescritíveis: o crime de racismo e o crime de ação de grupo armado civil militar contra o Estado Democrático de Direito. Somente esses 2 crimes são imprescritíveis. Todos os demais prescrevem. Logicamente, a prescrição tem aquelas regras lá, mas todos prescrevem. Todos prescrevem. A prisão temporária, que prevalece à disposição, quando o crime é hediondo ou equiparado, Lei 7.960, quando o crime é hediondo ou equiparado, o prazo da prisão temporária são 30 dias, prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Muito bem, os crimes hediondos são aqueles descritos no artigo 1º e parágrafo único da Lei 8.072. Os equiparados são aqueles que estão na cabeça do artigo 2º. Aí você vai ver que é a redação original. Os hediondos e os equiparados, tráfico, terrorismo e tortura, são suscetíveis de, aí vem, anistia, graça, indulto, fiança. Tinha anteriormente a liberdade provisória, que foi alterada aqui também, era vedada a liberdade provisória na origem. Aí depois o Supremo declarou inconstitucional, aí foi retirada a proibição da liberdade provisória em sendo crime hediondo ou equiparado. E aí prevalece dessa forma. Então, o que te resta de maior relevância para eu alertar os colegas? Você ficar atento à data do fato. Mas o crime de roubo, o crime, os mais comuns: o roubo, o tráfico de drogas e o homicídio. Você pode ter pouco problema com o crime de roubo, que a condenação costuma vir mais rápido. Você pode ter pouco problema com o crime de tráfico de drogas, porque também a condenação costuma vir mais rápido. Mas você vai ter problema com o crime de homicídio, em que é padrão no Brasil a condenação, a eventual condenação do cidadão demorar alguns anos. E aí você vai estar fazendo um júri hoje de um crime que ocorreu nos anos 90, no início de 2000. E aí, mesmo sendo um homicídio qualificado, se ele aconteceu antes de 29 de março de 2007, ele pode ter um carimbo hediondo. Mas em caso de eventual condenação, o cumprimento de pena no regime determinado na sentença inicial será de 1/6. Porque era a situação da lei vigente à época. E de lá para cá veio agravando 2/5 e 3/5. E você sabe muito bem que a lei penal não retroage para prejudicar o freguês. A lei penal somente retroage para beneficiar o freguês. E aí nós vamos ter esse caso de benefício nessa disposição hoje do inciso 7º e 8º do artigo 112 da LEP, que alterou a então disposição da Lei 8.072 no parágrafo 2º do artigo 2º, que tratava dos 2/5 e 3/5, que nada mais é de 40% ou 60%, entendeu? 60%. Daí ela funcionar como uma lex mutual. Bom, era isso que eu queria falar para os colegas. Aqui não tem esse negócio de aperta like, aperta, tem negócio. Se você gostou, você fica. Se você não gostou, você vai embora. Tô ligando isso. Tudo fazendo isso aqui para ganhar dinheiro. Então, estou fazendo aqui só para esclarecer os colegas, para demonstrar que a situação é simples. Mas você tem que. É fácil. Mas você tem que ter uma atenção nessas alterações aqui. Focado sempre considerando a data do fato. Como já disse, vou repetir. O problema mais perigoso aqui de você incorrer em algum erro, considerando essas leis todas aqui, é no crime de homicídio. A situação que você vai ter que analisar hoje, se você teve ou tem um cliente condenado por crime hediondo ou equiparado como reincidente, cumprindo, está determinado na execução penal um cumprimento de 60% no regime inicial determinado na sentença, que provavelmente é o fechado. Aí você chama o juiz, informa isso para ele, ele vai mandar recalcular
E aí pode ser com uma diferença de 20%, ou seja, se é uma condenação de 10 anos, isso representa 2 anos no regime inicial que ele foi condenado, provavelmente o freguês vai progredir para o semiaberto, e nessa época de pandemia, o semiaberto que não está tendo condição de trabalhar, tem muitos aí com tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar, pode ser que seja o caso de se resolver um problema do seu cliente e da família dele. Muito obrigado, um abraço, qualquer dúvida, você pode mandar e-mail aqui, ó, advadilsonrocha@gmail.com, ou então 31, o telefone do Zap, 99982 Um abraço, prazer falar com você.